Quero começar falando que o presidente Lula afirmou que a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi surpreendentemente boa. Vamos então com o André Anelli e ao longo desta edição a gente vai trazer todas as camadas desse encontro, o que esperar lá na frente e também sempre opinião crítica, pé no chão, menos emoção, mais razão. Vamos lá, vai ter acordo com Trump, hein, Anelli? Bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula afirmou logo após a reunião com o presidente americano Donald Trump que, se depender dele, presidente brasileiro, vai sim ter acordo entre o Brasil e os Estados Unidos para o fim daquele tarifaço generalizado que foi imposto pelos Estados Unidos de cerca de 50% para a grande maioria dos produtos que são importados aqui do Brasil. Esse foi o principal tema dessa reunião, que já estava sendo aguardada desde a semana passada. Aconteceu em Kuala Lumpur, na Malásia, na tarde de domingo, já então mais cedo aqui no Brasil, dentro daquele cronograma, inclusive, que estava previsto na própria agenda do presidente Lula, de reuniões bilaterais paralelamente à cúpula das nações do Sudeste Asiático. Então, o tarifaço foi sim o principal tema desse encontro. O presidente Lula pediu o fim desse tarifaço, que vai depender agora de próximos passos, então, a exemplo de negociações que vão ocorrer entre comitivas dos dois países, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, nas próximas semanas, e ainda não existe, portanto, então, uma previsão específica de quando e se esse tarifaço aos produtos brasileiros vai acabar. Mas, nas palavras do presidente Lula, foi um grande avanço o encontro presencial com o presidente Donald Trump e que, inclusive, eles puderam falar sobre um tema mais delicado, que foi justamente, então, aquele argumento que o governo americano colocou em 9 de junho para impor as tarifas ao Brasil, que seria uma espécie de perseguição ao então presidente, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, na época julgado pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. O presidente americano Donald Trump, em uma carta aberta enviada nas redes sociais, inclusive, acusou o Brasil de perseguição política. O presidente Lula, evidentemente, como se trata também de um opositor ao ex-presidente Jair Bolsonaro, negou qualquer tipo de perseguição, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi julgado de forma independente e imparcial pelo Supremo Tribunal Federal e, a partir de então, de acordo com o presidente Lula, essa questão envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro foi superada para que os dois países pudessem, então, tratar do tarifaço. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações também, mas vamos rodar um trecho do que disse o presidente da República. Vai lá. Vocês sabem que, se depender do Trump e de mim, vai ter acordo. Então é importante que, quando vocês sentarem na mesa, que alguém disser não às coisas que nós descrevemos, vocês têm que saber que não é nem da parte dele e nem da minha parte. Porque nós estamos dispostos a fazer com que o Brasil e os Estados Unidos continuem com uma relação, sabe, como tem há 201 anos. Não são pouco tempo, são 2 séculos de reunião diplomática, sabe, muitas vezes vantajosas para os dois países, muitas vezes perigosa para o Brasil, como em 1964. Mas tudo isso a gente deixa de lado, porque o que interessa numa mesa de negociação é o futuro. E aí, em um outro trecho dessa coletiva de imprensa concedida na Malásia, logo depois do encontro com o presidente americano Donald Trump, o presidente Lula foi mais enfático ainda em relação àquela argumentação inicial dos Estados Unidos de perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro e chegou a usar um termo rei morto, rei posto, no sentido de que Jair Bolsonaro seria a página virada, de que não deveria ser levado em consideração, então, nessas negociações com os Estados Unidos. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto,
Sabe? Isso não está em questão, isso não está em discussão. Sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. Eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. E logo depois desse encontro, então, com essas declarações, nas palavras do presidente Lula, o próprio presidente aqui do Brasil prometeu ligar nos próximos dias para Donald Trump, justamente no sentido de que avancem, então, as negociações em torno do fim do tarifaço. Como eu disse agora há pouco, esse fim ou não do tarifaço vai depender agora de uma série de reuniões entre delegações brasileiras e delegações americanas, principalmente envolvendo, então, os setores da economia, da fazenda, de amplos os lados, Ministério da Fazenda, do Planejamento, Relações Exteriores aqui do Brasil e os equivalentes nos Estados Unidos, mas a expectativa então é que o próprio presidente Lula, nas palavras dele, faça uma ligação para o presidente americano Donald Trump, principalmente para que acabe, então, explicando todas essas questões políticas que serviram também de argumentação para os Estados Unidos e que o próprio presidente Lula se colocou à disposição agora também para, então, tirar todas as dúvidas que eventualmente possam surgir dos Estados Unidos. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Já conversamos mais. Eu também quero saber a sua opinião na enquete que está rolando lá no nosso YouTube. Você acha que o encontro entre Lula e Trump pode encerrar o tarifaço? Sim, o diálogo pareceu produtivo. Não, os Estados Unidos não vão recuar. Talvez, mas é imprevisível. Quero colocar aqui no nosso telão também um pouco de participação de quem já nos acompanha nesse início de 3 em 1 e também na segundona braba. E semana está apenas começando. Dá para rolar aqui no telão? O César Castro. Começar a semana na companhia de Evandro Cini, desse super time de comentaristas, é um privilégio. Os embates entre o Gani com o Piperno são históricos. O 3 em 1 é, sem dúvida, a melhor resenha política do Brasil. Obrigado, César. Um abraço para você e continue conosco também no restante da semana. Vamos com o Marcão Ponte Preta. Boa tarde, parabéns, Jovem Pan. Vocês fazem a diferença no telejornalismo brasileiro. Bora mudar para melhor, Brasil. Obrigado, Marcão. Continue conosco e acompanhe também o debate aqui, porque vai ter já embate entre Piperno e Alan Gani. Fora também os nossos comentaristas Bruno Musa e Zé Maria Trindade. Todo mundo vai apimentando um pouquinho aqui a nossa conversa. Alan Gani, vamos falar sobre esse encontro. Havia uma dúvida muito grande se ele de fato aconteceria. Não só aconteceu, como a foto e a imagem ficaram bastante positivas para o governo Lula e para a maneira como ele quer conduzir esse debate a partir daqui. Você acredita que rei morto é rei posto, nesse caso, olhando para a trajetória de Jair Bolsonaro e para o relacionamento que ele desenvolveu com Donald Trump e o quanto isso influenciaria as decisões a partir daqui? E foi um saldo positivo, digamos assim, para o governo? Olha, Evandro, cravar rei morto é rei posto é complicado porque o Donald Trump é imprevisível. Agora, é claro que houve um avanço por parte do governo. Até então não havia nenhuma interlocução com a Casa Branca. Existia também um grande receio de que essa reunião fosse uma armadilha como aquela que ocorreu com Zelensky, que ele acabou sendo humilhado globalmente. Não foi o que aconteceu. É claro que não resolveram, na primeira reunião, a redução das tarifas de 50%, mas houve pelo menos aí uma brecha, um início para uma negociação. Um longo caminho de negociação, mas ainda é muito cedo para o governo cantar vitória, Evandro. Ô Piperno, vamos utilizar uma expressão bem conhecida aqui da gente, né? O Donald Trump garantiu, trouxe algum tipo de garantia na sua expressão, na sua fala, ou foi um qualquer coisa eu te aviso, presidente Lula? Não, foi realmente um passo adiante. Vamos voltar um pouquinho o tempo, recuar no tempo. 3 meses atrás, caminhávamos para um impasse aparentemente irreversível. Agora, os dois contendores estão sentados na mesa de negociação. A gente ainda não sabe qual vai ser o saldo disso, mas indiscutivelmente avançou e esse é um trunfo para os dois lados, até porque o presidente Trump também tem que apresentar internamente conquistas. E ele provavelmente vai arrancar alguma coisa do Brasil que até aqui agiu de forma soberana, sem abrir mão, né, da sua altivez e vai negociar aquilo que entende ser melhor para o país e se livrando daquele momento de chantagem, do tipo, ou libera para o papai
ou então o Brasil vai acabar sofrendo e a gente nem sabe se vai ter eleição em 26, porque isso foi dito. Ô Zé Maria Trindade, nas manifestações anteriores do presidente Donald Trump, quando ele impôs o tarifaço, o nome de Jair Bolsonaro apareceu, exatamente por conta dele ser alvo do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Agora, o presidente Lula diz que o assunto voltou a ser discutido, mas que Lula disse que o que aconteceu e que os fatos expõem que o crime cometido por Jair Bolsonaro foi muito grave. Uma tentativa de dizer que as informações que tinham chegado para Donald Trump até esse momento não traziam com profundidade o que o país havia passado sob um plano golpista de Jair Bolsonaro e que agora Trump teria, de fato, um olhar sobre a realidade. Como é que você avalia essa estratégia política feita por Lula? Porque o debate político vai ser justamente guiado por ele, como o próprio presidente Lula fez questão de dizer aos seus ministros. Eu nunca achei que essa história do tarifaço e tal era uma coisa isolada da economia, porque não é racionalmente bom para os Estados Unidos e não significa absolutamente nenhuma elevação de relação entre Brasil e Estados Unidos. Isso tem a ver com a política, tem a ver com o ex-presidente Jair Bolsonaro, sim. A família do ex-presidente, o Eduardo Bolsonaro, não tem sobre Trump, mas tem sobre alguns integrantes do governo um acesso muito bom, né? E isso permitiu que tivesse esse tipo de raciocínio. Soube também que o presidente Lula levou vamos dizer assim, um apanhado dos últimos acontecimentos do Brasil, politicamente, economicamente, as relações com os Estados Unidos, e esse apanhado foi entregue pessoalmente ao presidente Donald Trump. Essa articulação política que você se referiu, Evandro, foi muito importante em 3 frentes. A Confederação Nacional da Indústria contratou um competente escritório de lobby nos Estados Unidos que fez um trabalho ali junto a empresários, com a ajuda inclusive de empresários brasileiros, né, que têm relação com o governo norte-americano, e conseguiu mostrar ali, parte importante do governo, qual é a situação política do Brasil. Por outro lado, o Congresso Nacional, através de uma relação do senador Nelsinho Trade, que era presidente da Comissão de Segurança Nacional, de Defesa Nacional e Relações Exteriores, né, fez junto à política, áreas políticas, inclusive o Capitólio. E, por último, o próprio governo, tecnicamente, tinha dificuldades de mostrar a realidade. Essa história do Eduardo Bolsonaro, mostrando ao governo Trump de que havia uma perseguição política, que isso acabou levando o governo norte-americano a acreditar. Porque há, nesse momento, um processo político muito importante, haja vistas ao que está acontecendo na Argentina, né? Nós vamos falar daqui a pouco, que é uma opção de Donald Trump se mostrando, inclusive, vitorioso com o resultado eleitoral na Argentina. Da mesma forma, ele se preocupa com o Brasil. Então, é claro que o ex-presidente Jair Bolsonaro não é carta marcada, carta passada do baralho, mas o governo norte-americano reconheceu Lula como o presidente legítimo do Brasil, e esse é um passo importante. Como é que você avalia, o Bruno Musa? Bom, vamos lá, mais ou menos nessa linha. Como o próprio Zé Maria falou, a gente vai comentar daqui a pouco, mas ontem, depois da gigante vitória que o partido Milei teve, Trump falou abertamente sobre a importância geopolítica na América Latina. E por que eu estou falando isso? Porque eu continuo batendo nessa tecla. Essa reunião entre Trump e Lula tem muito a ver com a questão geopolítica e a influência da China aqui. Então, obviamente, foram passos importantes, vitórias para os 2 lados, como o próprio Piperno colocou aqui. Mas, de novo, tem a forma que o Trump fala, ou o que ele fala, a forma como os meios de comunicação escrevem o que ele fala e o que de fato o Trump faz. São 3 coisas completamente diferentes. Por quê, Bruno? Porque muitas vezes eles os meios de comunicação tentam entender o que ele fala. Muitas vezes ele fala alguma coisa, claro, e vai lá logo depois de alguns dias e faz simplesmente o oposto. Tanto é que nós falamos agora aqui, o próprio Piperno colocou, há poucas semanas atrás, ninguém imaginava que chegaria num acordo ou num encontro. Estamos vendo o acordo, ou seja, então são cenários que a gente não consegue prever porque o Trump, ele é imprevisível por natureza e, de novo, o Lula, quando também não tem um script a seguir e ele resolve falar, se um dia ele fala mais do que a boca, batendo contra o dólar, o Trump muda de ideia.
Se é que tem alguma ideia. Então, enfim, está tudo muito aberto, mas sem dúvida nenhuma foram pautas importantes e avanços importantes. Agora, eu queria falar um pouquinho com vocês também sobre a repercussão para a direita e para os aliados de Jair Bolsonaro aqui no país. Dá para a gente fazer uma tela dividida com os quatro, porque eu quero até trazer um assunto que nós debatemos aqui em outro momento no 3 em 1, que era o fato de, nos corredores ali do Palácio do Planalto, Zé Maria Trindade, o próprio presidente Lula e alguns auxiliares chamarem o Eduardo Bolsonaro de cabo eleitoral diante da bandeja positiva que ele entregou ao governo a tentar fazer uma campanha negativa lá fora e fazer e enxergar e assistir o processo oposto aqui no país. O Brasil aproveitando esse momento para tentar ganhar em popularidade para o presidente da República. Dá para a gente falar em ganhadores e perdedores nesse momento, em que ganhadores seriam os integrantes do governo brasileiro e os perdedores, os aliados mais próximos de Jair Bolsonaro ou o próprio Eduardo Bolsonaro? Ou, neste caso, nós não temos um jogo de perde e ganha, exatamente porque a gente está falando de uma necessidade real que é atender àquilo que precisam os empresários brasileiros. Há sim um jogo de perde e ganha, e é um jogo político muito pesado. É verdade, estão dizendo que o Eduardo Bolsonaro é o camisa 10 do presidente Lula. Um bolsonarista me disse, olha, daqui a pouco o Lula vai mandar colocar uma estátua de Eduardo Bolsonaro no seu gabinete. Então, assim, é claro que foi um trabalho isolado do deputado Eduardo Bolsonaro que desagradou parte importante da direita e do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foram até ele, grupos até muito ligados aí ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dizer, o senhor tem que colocar freio no Eduardo Bolsonaro. E ele falou, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que estava muito difícil conversar com o filho e tal. Então, assim, é evidente que o Eduardo Bolsonaro teve muita coragem. Ele tinha um mandato ainda que até 2026, né, até o final de 2026, e tranquilo, de reeleição e tal, e foi para os Estados Unidos tentar uma grande cartada internacional que ninguém nunca tinha tentado, né? Essa é a realidade, de mudar uma conjuntura jurídica aqui no Supremo através de uma ação internacional. Mas, a partir já do telefonema entre o presidente norte-americano e o presidente brasileiro, se definiu ali que o interlocutor não é o Eduardo Bolsonaro, mas o interlocutor do Brasil é o presidente Lula. A partir daí, houve uma perda. E mais, isso gerou consequências políticas. Não mudou muito na economia, mas na política, sim. Olha só, o presidente Lula começou a usar verde e amarelo e azul, as cores da bandeira, usando o boné verde e amarelo, e pregaram na direita, no grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma bandeira norte-americana vermelha e aquele boné vermelho, falando de soberania. Olha, nós temos áreas aqui no Brasil que não são soberanas. Quero ver o governo restituir a soberania do Rio de Janeiro e dizer, não, nós queremos a soberania do Rio de Janeiro, nós vamos em qualquer lugar. Cada cidade tem um ponto aí dominado pelo crime organizado que não tem a soberania nacional, mas mesmo assim o discurso ficou. Então, é evidente que houve, sim, vantagens para o grupo do presidente Lula. Eu gosto muito quando a nossa audiência participa intensamente do 3 em 1 com comentários, com análises também. Vamos então com a Joyce Luana. Estava mais do que na hora do Lula baixar a guarda e ter um diálogo com a América do Norte. Mas o Trump é imprevisível demais. Ao meu ver, rola uma negociação breve aí. Fábio Piperno, você acha que o presidente Lula não estava baixando a guarda? Ou você entende que a atitude dele tinha a ver com justamente demonstrar uma força que é importante na estratégia para ser respeitado por Donald Trump hoje? Bom, eu vou puxar o final do comentário primeiro, né? Vai sim rolar uma negociação em breve aí, como ficou muito claro desde ontem. De qualquer forma, se não baixou a guarda 2, 3 meses atrás, quando as pressões eram muito mais intensas e explícitas, inclusive com comunicados quase que diários da própria embaixada americana, não é agora, quando todo mundo se sentou à mesa de negociações para colocar as suas cartas, as suas reivindicações, que vão haver realmente concessões, não por interesse, mas simplesmente por temores. Isso não existe. Aliás, em 20 de janeiro desse ano, quando houve a posse do presidente Trump,
enfim, o brasileiro mais notório que estava lá era exatamente Eduardo Bolsonaro. E eu acho que, a partir desse momento também, criou-se aí um sentimento de presunção, de achar que, puxa, nós temos interlocução direta e os Estados Unidos têm que falar com a gente. Vai ouvir primeiro a gente e depois o governo do Brasil. E, nesse sentido, tentaram colocar o governo do Brasil e também o STF nas cordas. Não conseguiram, até porque o outro lado, no caso, o presidente Trump, viu e ficou muito claro, muito rapidamente, que aqui, sabe, também tem o osso duro de roer. Não é fácil dobrar as autoridades brasileiras que estão à frente do STF e à frente do Executivo hoje. Então, o Brasil chega à mesa de negociações, vai ter que fazer concessões, os dois lados farão, mas chega numa posição de altivez. Interessante. Vamos trazer mais um pouquinho aqui de manifestação também de quem nos acompanha nessa data especial. Olá, Cine, realmente seu programa é um divisor de águas sobre o jornalismo verdadeiro. Obrigado, viu, Paulo? Continuo achando que a arrogância e a ironia do Lula colocam o Brasil em desvantagem frente aos Estados Unidos. Interessante, Paulo, você trazer esse ponto de vista e daqui a pouco nós vamos inclusive ouvir se isso pode influenciar ou não nas tratativas que virão.